Olá, você. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui no programa número 102, conversando sobre dependências e outros temas. E o nosso tema de hoje será o seguinte: como ajudar uma pessoa portadora de transtorno por uso de substância a se manter aderida ao tratamento? Esse tema é muito importante, então peço para que você fique conosco até o final do programa e, se possível, deixe seu like ao final. Também gostaria de pedir para que você assine o canal, caso não tenha assinado, e nos ajude na divulgação. Como você pode fazer isso? Simplesmente compartilhando o vídeo, tá bom? Então, se você quer nos ajudar na divulgação dos programas, por favor, compartilhe o vídeo. É isso, né, Neide? É isso. A gente conta com você, com a sua audiência e pedimos a você realmente que nos ajude a divulgar, porque os temas que a gente apresenta aqui são temas importantes para quem lida tanto com o transtorno por uso de substâncias de um modo geral, quanto com outros transtornos psiquiátricos. Uhum. Então, você sabe que nós não temos apoio financeiro de ninguém, né? Nós também não temos empresas que nos apoiam. Então, assim, todo o trabalho de divulgação, quem faz somos nós mesmos e também contando com a sua ajuda. Então, nos ajuda na divulgação, tá bom? Muito obrigado. E já voltamos com o programa. Oi, Neide, voltando aqui então no nosso programa número 102, né? Então, o tema de hoje é como manter o paciente aderido, né? Como a gente pode ajudar a manter o paciente aderido ao tratamento, tanto no aspecto, né, do terapeuta, quanto no aspecto familiar. Então, Paulo, esse é um tema que é muito estudado. Uhum, Muitas vezes ele não é tão bem compreendido, mas eu acho que, como outros temas no TUS, são temas muito estudados. Uma vez que a adesão é talvez o nosso maior desafio. Se os profissionais que estão nos ouvindo olharem para os seus atendimentos, para a sua experiência prévia no trato com pacientes com TUS, vão ver que assim o paciente chega, mas ele muitas vezes não se mantém no tratamento, né? A adesão está relacionada a uma crença que o paciente tem sobre o tratamento. Então, quanto mais ele tiver uma expectativa positiva, ele tiver uma crença positiva sobre o tratamento, maior a chance dele aderir ao tratamento. Desculpem. Então, assim, o que o terapeuta pode fazer nesse sentido? Eu vou falar primeiro, vou falar paralelamente do terapeuta e da família. Então, assim, o que dificulta a adesão? O que dificulta a adesão é uma expectativa irrealista em relação ao tratamento, aos desfechos, ao comportamento da pessoa que está chegando. Então, o que é fundamental da parte do terapeuta? Primeiro, acolher o seu paciente e respeitar o momento dele, né? Ter expectativas realistas. Muitas vezes a gente, tanto o terapeuta quanto a família, nesse sentido, tem uma expectativa de que se a pessoa chegou no tratamento, ela vai aderir e vai melhorar. Isso não necessariamente acontece. Às vezes ela até está aderindo, mas se eu, como terapeuta, correr mais do que ela, não respeitar o momento dela, ela não se sente acolhida e ela vai se afastar do tratamento. A mesma coisa acontece com a família. A família, muitas vezes, tem uma expectativa de que o paciente chegou no tratamento, as coisas vão mudar. Da água para o vinho. Ou, no nosso caso, do vinho para a água. Né? uhum, Tudo vai mudar. E não é verdade, isso não vai acontecer. Acredita-se, por exemplo,
que todos os problemas vão ser resolvidos, né? Que aquela pessoa que antes tinha problema com o uso de drogas não terá mais nenhum problema, né? Então, veja, o que dificulta a adesão? As expectativas realistas. Uhum. Então, quando eu exijo do paciente alguma coisa que ele não está naquele momento para me entregar. Então, por exemplo, o processo de adesão ao tratamento é um processo que acontece em etapas. Você vê que o paciente, à medida que o tratamento caminha, que o paciente vê resultados positivos no tratamento que ele está fazendo, a adesão dele vai se fortalecendo, tá? Então, existem essas armadilhas que nós temos que evitar. Por exemplo, querer correr mais rápido do que o paciente. Estabelecer metas realistas, né? Quer dizer, o paciente chega e ele está naquele momento que ele ainda está decidindo se ele para de usar, se ele não para, digamos, ele está um pouco ambivalente. E muitas vezes o terapeuta, às vezes, já é taxativo, o médico que está tratando é taxativo e fala, olha, é o seguinte, aqui, ó, próxima consulta tem que vir sem consumir nada. Se quando chegar na próxima consulta, ele não atingiu essa meta, por quê? Porque ele não estava pronto para atingir. Ele não estava preparado para atingir, ele não vai à consulta. Né? Então, o que acontece muitas vezes no consultório dos psicólogos? Você faz a primeira, faz a segunda consulta, o paciente nunca mais aparece. Por quê? Porque provavelmente você correu demais com ele. Muitas vezes nós, terapeutas, a família, tem aquilo que a gente chama de efeito endireitador. A gente quer endireitar o paciente, a gente quer que ele faça o que a gente quer. E não o que ele gostaria de fazer, o que ele entendeu que deveria fazer, ou o que está no momento dele fazer. Se a gente adotar essa postura, tanto nós, quanto terapeutas, quanto família, enquanto família, dificulta a adesão. Então, parece que é uma coisa assim fundamental, Paulo, que a gente olhe para o paciente, que a gente entenda o momento dele e que a gente construa com ele um plano de mudança que vai, à medida que for acontecendo, favorecendo a adesão. Chega uma hora que o paciente está super aderido e aí sim ele vai começar a colher os frutos desse tratamento, né? Então, eu lembro que na minha época de faculdade, eu li um livro chamado Não Apresse o Rio, ele corre sozinho. Né? Não adianta a gente querer impor o timing, a gente querer impor a meta, a gente querer que ele atinja as nossas metas, porque são armadilhas que nós vamos produzir que não vão favorecer a adesão ao tratamento. Acho que essas que eu falei são as principais. Acho que tem outras coisas que a gente pode acrescentar em outros programas, mas eu deixaria essas como as principais. Então, o importante, na realidade, é que o paciente ele esteja no caminho, né? Mesmo que ele, em alguns momentos, ele decline, em alguns momentos ele fique desmotivado, mas se ele permanece no caminho, há a possibilidade dele chegar no objetivo, né? Com certeza. Agora, se ele sai do caminho, porque a expectativa da família, a expectativa do próprio terapeuta é muito elevada, isso pode fazer com que ele desista da jornada, né, de mudança. Com certeza. Muito bom, Neide. Muito obrigado, viu, pela conversa, né? Espero que nossa audiência tenha gostado. Lembrando aqui de que pedir para vocês que deixem seu like. Isso é muito importante. Muito obrigado, Neide. Boa semana para você. Obrigada, Paulo. Um abraço. Tchau, tchau. Abraço.